Vamos lá. Alô, eu, Tom. Aqui, Tom Teixeira, Tá da me ouvindo bem aí? Fluminense AM, Tô num lugar aqui meio 1350. Ciro, é um complicado prazer aqui. estar conversando com o senhor. Tô Primeiro, no ar responde aqui uma ao vivo. pergunta. Ciro, Chamou, tem que presidente, como ficará a responder. reforma trabalhista? A reforma trabalhista será simples e puramente revogada. Essa proposta que passou sem discussão, da região do Rio de por rosto Janeiro, goela abaixo da sociedade brasileira, nada mais nada menos que uma selvageria que já destruiu mais de 1 milhão de postos de trabalho formais no Brasil, que fez evadir 1.400.000 pessoas da contribuição para a Previdência, a mostrar que não é assim que se faz a necessária modernização das relações de trabalho no Brasil. Nós, do PDT, não temos medo da reforma e eu vou propor uma geração de reforma mais moderna, só que durará 6 meses o debate e todas as forças interessadas do empresariado, mas especialmente da classe trabalhadora, a universidade, a experiência internacional, as igrejas, todos serão chamados para participar e dar a sua contribuição crítica para que a gente, de fato, recelebre as relações de trabalho no Brasil. Mas a guia dessa reforma é a proteção ao trabalho. Não é se introduzir insegurança jurídica e insegurança econômica no mundo do trabalho que se faz avançar a uma sociedade como a nossa. O que o Ciro, presidente, pode fazer para o estado do Rio de Janeiro com essa dificuldade que o nosso estado está passando? O Brasil precisa fazer uma profunda reforma que conserte as nossas contas e devolva a condição dos estados e municípios operar nas políticas públicas. Hoje a nossa sociedade sente que os serviços públicos essenciais de segurança, por exemplo, de saúde, cronicamente, estão praticamente colapsados, falidos, e isso precisa ser restaurado. Então se vai fazer a restauração disso com um financismo tosco que a partir de Brasília desconsidera as realidades locais. Ainda ontem falei ao conjunto dos prefeitos, na Frente Nacional de Prefeitos, e há todo um desenho de uma reforma fiscal com a recelebração do Pacto Federativo. Mas eu quero para mim o lugar na história daquele presidente da República que libertou o Rio de Janeiro dessa situação de colapso e de choque que a sociedade carioca e fluminense hoje estão vivendo. Reforma da Previdência, precisa. Nós precisamos, com muita paciência e respeito, mostrar ao povo brasileiro que a Previdência Social está em caminhos de falência, já subindo de 73 anos. Portanto, isso realmente sinaliza a necessidade da gente colocar em discussão uma nova evidentemente, com uma gestão mais eficiente, porque tem mais de 500 bilhões de reais de grandes empresas que foram recolhidos dos trabalhadores e não foram recolhidos aos cofres públicos. É preciso cobrar com força, executar essa dívida e mostrar que o sacrifício só será imposto na proporção em que o maior pague mais. E esse é o princípio. Mas você também tem outras questões, renúncias fiscais. Você tem uma gravíssima renúncia fiscal feita em cima da cortesia com o chapéu alheio. De novo, concentrando renda na mão de poucos, tirando da maioria. A partir dessas grandes soluções, nós vamos ter o tamanho do buraco, mas isso nos permite, de novo, naquele tempo de 6 meses, para que não haja susto, não haja imposição, não haja autoritarismo, nós vamos fazer 6 meses de debate. Vamos propor um sistema de transição para um novo e moderno sistema de capitalização público sob o controle dos trabalhadores, mas vamos ouvir os sindicatos, vamos ouvir o empresariado, vamos trazer as universidades, vamos trazer as igrejas, vamos trazer, enfim, todo mundo que tiver uma contribuição a dar. E hoje eu tenho muita gente trabalhando no desenho dessa proposta moderna, que eu acredito que em 6 meses nós conseguiremos achar um ponto de equilíbrio para um novo acordo em que o jovem trabalhador brasileiro não seja tão gravemente sacrificado, mas que o valor aqui a ser protegido é a condição de dignidade dos nossos idosos, dos nossos pais, dos nossos avós. Ciro, com a situação do Lula hoje, qual a importância do PT na candidatura? A pergunta é para nós. Repare bem, o PT é o maior partido do campo progressista brasileiro e passa por um trauma muito grave e eu tenho por isso muito respeito. Portanto, é preciso, eu tenho dito à nossa militância, é preciso respeitar o tempo do PT, ter compreensão, inclusive por alguma ou outra bobagem que aqui e ali de cabeça quente, que não é brincadeira o momento que eles estão vivendo. E por aqui nós tocamos os interesses da classe trabalhadora com os interesses do mundo da produção brasileira, encerrando um ciclo de tragédia socioeconômica que o nosso país hoje impõe a 13 milhões e 700 homens e mulheres empurrados para a informalidade, sem proteção nenhuma de carteira assinada. Nós temos mais de 60 milhões de nacionais nossos com nome sujo no SPC e no Serasa.
enfim, a violência matou 62 mil brasileiros, jovens, pobres, negros das periferias, por ano nos últimos 12 meses. E eu acumulei uma vivência e tenho um projeto. Evidentemente que eu não quero que a população acredite em mim só porque eu estou lhe dizendo isso. O que eu peço por agora é que as populações não se deixem manipular por ninguém. Nenhum político merece o entusiasmo pouco crítico de ninguém. A gente, pelo contrário, a sociedade amadurecida democraticamente, ela põe um pé atrás, assiste o debate, compara, vê quem é, de onde veio, com quais companhias anda, de onde vem o dinheiro para não fazer promessa mirabolante. Toda vida que você viu um político falando de coisas muito complicadas, de forma muito ligeira, muito simples, e aí você sente ali que aquilo ali parece bom, pode desconfiar que é mentira ou inexperiência. E aí, com a bênção de Deus, nós vamos achar nesse debate o caminho que aquele ou aquela a quem o povo brasileiro depositar sua confiança, nós possamos colaborar no futuro. Obrigado, Candidato Ciro. Ciro Boa sorte. Gomes, repórter Tio Mica, Vibe, FM 89.3, programa Microfone na Rua, ao vivo, para toda a região, para todo o sul do estado e na internet para todo o Brasil. E para o mundo. Eu pergunto ao senhor o seguinte: privatizações, eu tenho visto que tem sido muito ruim para o povo brasileiro as nossas privatizações. Como é que está isso no seu programa de governo? Privatização deve ser entendida não como um preconceito, que é como foi feito no Brasil e como ainda tem sido feito no Brasil. Privatização deve ser entendida como uma de muitas ferramentas que você vai buscar conforme seja o serviço que você vai fazer. Então vamos mal comparar aqui com o agricultor. Se ele vai com a devida licença do IBAMA, fazer ali um desmatamento, ele precisa de levar um machado se a floresta for de troncos mais grossos. Precisa levar um facão se for só uma relva, um capim. Precisa levar uma foice, se for um arbusto um pouco mais de coisa. Então, mal comparando, é a privatização. Então você deve ter um projeto nacional de desenvolvimento e esse projeto deve estabelecer que o Brasil, dentro de 30, 40, 50 anos, deveria ter uns padrões de desenvolvimento econômico, padrões de desenvolvimento social de um país como a França. Nós estamos muito longe disso, mas devíamos ter uma qualidade de educação, uma segurança pública, uma saúde pública, uma infraestrutura de transporte de massa nas cidades, parecido com o da França daqui a 50 anos. Se esse for o objetivo, que é mais ou menos o que eu vou propor, a gente tira de 50 anos para trás o que é que nós temos que fazer agora. A partir daqui, para chegar lá, nós vamos por aqui, vamos por lá, quanto custa, quem vai fazer o quê, e o caminho deve ser a lei do menor esforço. E aí você vai escolher algumas coisas, por exemplo, telefonia. Faz sentido que telefone seja estatal? Parece que não, parece que o telefone não faz mal nenhum que ele seja privado, desde que a gente faça um marco regulatório diferente, porque hoje o telefone é privado, a gente tem muitas companhias, tem muitas linhas, mas a regulação está tão corrupta que o brasileiro hoje paga a maior tarifa de telefone celular do mundo. Então aqui a tarefa não é estatizar, a tarefa aqui é melhorar o marco regulatório para proteger o consumidor brasileiro de uma exploração tarifária que não se justifica. Petróleo. No mundo do petróleo, você não brinca. Ou é o cartel das 7 irmãs, pelo qual está se matando, se invadindo países, introduzindo guerras civis, como acontece na Síria hoje, e a tensão recém-restabelecida com o Irã, ou são as estatais. E o Brasil é um país no Ocidente que já tem prospectado petróleo, que muito mais sinaliza para o mundo que teremos mais petróleo do que a Venezuela do que os Estados Unidos. Só o que já está cubado, ou seja, dimensionado... Ciro, presidente! Calma, companheiro. Só o que já está dimensionado e medido dá riqueza de 20 trilhões, com T de tapioca, de reais. Se a gente entrega isso para o estrangeiro, nós estamos abrindo mão de um recurso sensível, estratégico, que pode guiar o desenvolvimento brasileiro. E aqui não é só vender petróleo. Aqui é você estabelecer uma indústria 4.0 de polímeros, novos materiais. E aqui é você superar todo o atraso tecnológico, com aplicações civis importantes. Aqui é uma indústria naval que pode ser retomada só pelos volumes de transporte de petróleo indo e vindo, de derivados de petróleo. Aqui é uma potencialidade de refino que emprega milhões de pessoas pelo mundo afora, e o Brasil está importando gasolina, importando óleo diesel. Portanto, qual é o papel da privatização? É aquele que o Projeto Nacional de Desenvolvimento definiu. Eu vou fazer mais uma pergunta ao senhor e vou deixar espaço aqui para os companheiros. Eu gostaria de ver um presidente da República que defendesse e colocasse esse Brasil soberano. O povo brasileiro se sentisse com soberania, coisa que eu sinceramente vou dizer ao senhor que eu não me sinto.
Você tem toda a razão. Os que nos governam, usurpando aquele poder que o povo não lhes deu, hoje nada mais são do que vassalos do interesse internacional. O exemplo mais prático é o que aconteceu com o petróleo. Revogaram, nos primeiros dias do golpe, revogaram a lei de partilha, entregaram a potências estrangeiras o petróleo do pré-sal, que gastamos bilhões de dólares para fazer, e hoje o Brasil está praticamente sendo posto de joelho diante do capitalismo internacional. Eu vou lhe dar um exemplo. Estão querendo privatizar a Eletrobras. Como nós temos um sistema de geração de energia elétrica de base hidráulica, o que nós estamos dizendo na prática, como não existe capital brasileiro suficiente para enfrentar esse nível de investimento, o que nós estamos dizendo, sem se aceitar esse abuso, é que nós vamos entregar o regime de águas, ou seja, o Paraíba do Sul, que passa aqui, passará a ser controlado o seu regime de águas, os usos diversos, por exemplo, o resfriamento da chapa de aço da CSN, o abastecimento d'água de Volta Redonda, terão que ser discutidos com um capitalista lá em Xangai, na China. Isso é uma aberração que país sério nenhum do mundo pratica. O Brasil abriu mão de uma política nacional de defesa, onde as comunicações militares do nosso país hoje são processadas por satélite norte-americano. O GPS que guia os caças e as fragatas brasileiras é o GPS norte-americano. Parece piada se não fosse trágico. Para bem lhe dizer, no último ano do governo Dilma, os chineses ganharam a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Porque falta completamente ao Brasil uma política industrial de comércio exterior, falta uma política de defesa e falta uma política exterior que garanta que o brasileiro manda no seu próprio nariz. Nós não queremos ir à guerra contra ninguém, mas não queremos que ninguém mande no nosso próprio destino, senão nós mesmos. Muito obrigado e boa sorte para o senhor. Muito obrigado, meu irmão. Aí os companheiros agora vão continuar perguntando aqui, Peninha, muita gente por aqui, né? E a gente conseguiu deixar espaço aqui para os companheiros, que vai estar fazendo essa pergunta. Eu vou ficar aqui do ar, a hora que você achar que deve passar aí para você. Pela situação atual do país. Sim. Serão eleições. Eu vejo o Brasil chegando a um fim de ciclo semelhante ao que nós vivenciamos em 89. Semelhante apenas, porque a história não se repete, senão como faça, já dizia o Marx. Mas semelhante porque um fim de ciclo, os velhos partidos tradicionais meio que desmoralizados e a população procurando construir uma nova liderança. E é preciso que a gente tenha muita clareza disso, porque em momentos como esse o país se fratura muito. E é preciso que a gente conduza essa campanha pensando na unidade nacional para o dia seguinte da eleição. Portanto, é preciso fazer o debate, não vendo o adversário como inimigo a ser destruído, mas tentar fazer um embate de ideias para que o país, que vai se fraturar muito, você vai ver aí 20, 15, 17, 18% para vários candidatos, de maneira que sinaliza para um governo muito frágil se o debate for radicalizado e não tiver clareza, não é, de que projeto nacional o país está querendo discutir. Eu que tenho muita experiência, estou sentindo a minha responsabilidade crescer, em função de tudo que aconteceu com o Lula, vou tanger a minha campanha assim. Vou ser duro com relação aos problemas, à crítica da situação do país, mas muito respeitador, muito respeitoso, não é, dos adversários todos que no campo democrático estabelecerem essa premissa de compromisso com o futuro do país. No caso do Estado do Rio, como o senhor vê agora? Tem jeito? Tem, mas sem uma forte interação com o governo federal, em bases completamente diferentes das que foram humilhantemente impostas ao Rio, não tem saída. Só para a senhora ter uma ideia, de cada R$100 que o Rio de Janeiro arrecada, R$13 estão sendo cobrados pela União de volta num padrão de dívida absolutamente selvagem que foi inflado sem culpa nenhuma do Rio de Janeiro, pela política ruinosa de juros que o governo federal faz. Depois o Rio de Janeiro cometeu um erro, mas esse erro não foi de má fé. Quando nós explodimos a produção de petróleo na Bacia de Campos, o Rio de Janeiro passou a ter uma receita de origem no petróleo muito alta, mas essa é uma receita vinculada ao preço do barril de petróleo. Então é uma receita que você sabe historicamente que vai oscilar. Então, só para a senhora ter uma ideia, quando o Rio estabeleceu esse novo patamar de gasto corrente, nós estamos vendendo um barril de petróleo por $110.
Em função da crise de 2008, da crise internacional, etc., esse barril caiu para 30 dólares. E aí o Rio de Janeiro quebrou. Não quebrou por esse caminho, afora toda a notícia infame de roubalheira, de corrupção, de escandalosa apropriação patrimonialista do Estado. Estruturalmente, o problema do Rio tem essa natureza, a oscilação da receita de petróleo e a gravíssima questão da forma com que o Rio de Janeiro aceitou fazer um acordo com a União Federal. Evidentemente que isso tudo tem que ser consertado e é meu compromisso, não é? Quero para mim, tenho dito por orgulho meu, eu quero ser amanhã reconhecido pelo Carioca, pelo Fluminense, como o presidente da República que libertou o Rio de Janeiro dessa situação de tragédia.